Um irmão aqui, o nome dele é Juliano Almeida. Frente a esse fato, como viver o Evangelho nessa presença data? Esse foi o comentário do nosso irmão Juliano Almeida. Afinal de contas, né? Tantas tragédias, tantas guerras, tantos desastres, acidentes naturais e acidentes provocados pelos homens, né? Como fazer? Como viver o Evangelho? Porque na mente das pessoas, quando eles leem a Bíblia, eles acham assim: quando Jesus voltar, então nós teremos, essa terra será de paz, essa terra será de somente alegria, não terá mais morte, as pessoas serão eternas. Não pode ser eterna porque Deus não é pai da carne de ninguém, então não tem como, tem que ser espiritual mesmo. Mas, então as pessoas têm principalmente os religiosos, né, tem esse negócio na mente. O que acontece? Quando Jesus veio no ano 70 e julgou Israel, se cumpriu Daniel 9, 24. Do 24 ao 27. Foi estabelecido a justiça eterna. Foi estabelecido o tabernáculo espiritual de Deus nos homens, ou seja, no espírito dos homens, onde Deus mesmo faz morada. E se você ler Apocalipse capítulo 22, versículo 11, Apocalipse 22, 11, assim disse João. Deixa eu colocar aqui, Apocalipse 22, 11. Deixa eu colocar direitinho para que eu venha ler na Nova Almeida Atualizada. Continue o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Que é simples isso. Isso aqui foi a pausa que deu para o juízo do ano 70. Os 22 capítulos do livro de Apocalipse foi escrito para o juízo. E o que aconteceu? O que João falou aqui? Continue, segue o baile. Parou, fez o juízo, julgou quem deveria, que foi a nação de Israel. Pronto, julgou, foi estabelecida a justiça eterna, o Evangelho eterno. O Evangelho eterno é Deus em nós, para se cumprir Apocalipse 21, versículo 3. Apocalipse, versículo 21, versículo 3, vamos ler. Isso aqui a gente não pode cansar de ler nunca. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Então, respondendo aqui o nosso irmão, é a resposta mais fácil que temos. Frente a esse fato, como viver o Evangelho na presente era? O Evangelho, Jesus pregou o Evangelho, as boas novas da circuncisão, as boas novas para os judeus. Veio Paulo, recebeu a revelação no terceiro céu, isso foi uma metáfora, uma figura de linguagem, onde ele recebeu a revelação para os da incircuncisão. Que revelação foi? Da sã doutrina, da doutrina saudável, a doutrina sem fermento, sem estar fermentada com Moisés. E pregou aos gentios, 2 evangelhos. Só que aí se cumpriu o Apocalipse 14, 6. Apocalipse 14, 6. No juízo, aconteceu isso aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, o evangelho é para todos. O evangelho eterno é que? É Deus em nós. Jesus pregou para os judeus, Paulo pregou para os gentios, e o evangelho eterno para todos. E o Evangelho eterno é o tabernáculo espiritual de Deus em nosso espírito. Simples assim. A conta é essa. Então, o que você deve viver hoje? Apocalipse 21, 2 e 3. Viva isso. Viva isso. Isso é para qualquer ser humano. Independente da cor, da raça, independente da nacionalidade. Isso é Deus em todos. Deus está no espírito de todos, do branco, do preto, do japonês, do índio, de quem você imaginar. Mas os da Cracolândia, no espírito Deus está lá, mas eles não sabem disso, porque ninguém fala isso para eles. Mas quem está encarcerado? No espírito está a morada de Deus, mas eles não sabem disso. Por quê? Porque a religião mente, a religião engana.
A religião não fala a verdade para as pessoas. A religião fica prometendo, ainda virá, ainda acontecerá. Por quê? Com essas promessas, o que a religião faz? Aprisiona as pessoas. Aprisionando as pessoas são obrigadas a pagar por aquilo. Financiar essas falcatruas, esses enganos, essas casas de fraude. É isso. Então eles não podem, a religião não pode falar a verdade. A religião não pode falar a verdade, porque se falar a verdade vai libertar as pessoas. Então, o que é viver frente a esse fato? Como viver o Evangelho? É você viver Deus em você. É você acreditar que cada momento da sua vida, milésimos de segundo, vamos colocar aí como se fosse uma dízima periódica dos seus instantes de vida, sabe, dízima periódica? Aquele número infinito. É assim a nossa vida. Deus é uma dízima periódica em nossa vida. Ele é uma constante na nossa vida. Ele é aqueles numerozinhos que não acaba nunca. Porque Deus é nós, em nosso espírito. Tanto você atravessando por momentos bons ou momentos difíceis, Deus está em você. Claro, por que você está em momentos difíceis? Coloca a mão na sua consciência. Você deu um passo maior que a perna. Você fez uma dívida que você é impagável, a sua carne, a ganância da natureza carnal falou mais alto do que a do espírito. Você consegue entender? E tudo isso fica dessa forma. A pessoa fica levando uma vida de altos e baixos. Aí chega o momento que a pessoa deu um passo maior que a perna e vem aquela aflição, a tribulação. A pessoa às vezes está no adultério, a natureza carnal está aflorada. Então o que acontece? Essa pessoa estará vivendo uma vida de tribulação, de aflição. Porque isso está escrito, Paulo disse isso lá em Romanos 2. Paulo disse isso em Romanos 2, quer ver? Para todos. Quando a pessoa está, Romanos 2, deixa eu ver a partir de que versículo. Deixa eu ler isso do versículo 1 em diante. Romanos 2, versículo 1, na Nova Almeida Atualizada. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade quanto os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? 5. Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. 6. Que retribuirá a cada um segundo as suas obras. 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. 9. 9 e 10, agora leia. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. 10. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então você entende que a nossa vida, depende, para você ter paz ou tribulação, depende dos seus atos. Quando a carne, a natureza carnal, ela está em evidência, seja do judeu, do grego, seja de qualquer pessoa, a natureza carnal, ela vai trazer para ela culpa, tribulação, angústia. Quando a vida de uma pessoa, ela está espiritualmente, a sua vida espiritual está ativada, o seu espírito está ativado, está concatenado com Deus, o que acontece? A pessoa tem paz, tem alegria, tem amor, tem misericórdia, tem harmonia na sua família. Tudo isso daí está na vida espiritual. Então, o Evangelho, para você viver hoje, é Deus em você. Você sabendo disso, você falando, você quer falar isso para as pessoas, então é isso que você deve falar. Porque as pessoas sabendo disso, a natureza dela estará voltada para o Espírito. E a natureza carnal estará fraca, estará em queda. E a pessoa terá uma vida de paz, de glória, de honra e de felicidade. Quando está com o seu espírito ativado, quando está com o seu espírito em evidência.
Agora, quando a natureza carnal ela está em evidência, infelizmente, é tribulação e aflição para a vida das pessoas. Então, mesmo nos dias mesmo numa guerra, mesmo você morando em um bairro cheio de narcos traficantes, você morando num bairro cheio de tudo que não presta, você morando dentro ali nos prédios próximos à Cracolândia, mas se você estiver concatenado espiritualmente com Deus, aí se cumprirá aquele salmo, cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à sua direita. É um negócio assim, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à direita. Assim será, porque isso a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel e ela se cumpre. Mas, lembre-se, você vivendo o evangelho eterno, cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Evangelho eterno é Deus em nós, não é Deus em templo, não é Deus em envelope, não é Deus na ganância, não é o Deus da barganha, não é o Deus da troca, não é o Deus que diz que está na mão de um homem ungido, essas coisas, nada disso. Evangelho eterno é Evangelho eterno, Evangelho eterno é Deus em nós. Agora o Evangelho dos homens, aí o Evangelho dos homens está nos envelopes, está nos templos, mas Deus não habita em templos de pedra. Então essa é a resposta que no momento eu tenho para você, que a coisa mais fácil do mundo é isso. Frente a esse fato, como viver o Evangelho na presente era? Então viver o Evangelho na presente era é essa, é você confessar que o tabernáculo de Deus espiritual está no seu espírito, que Deus faz morada no seu espírito. E você fazendo isso, você estará vivendo no verdadeiro, no puro, no genuíno, no sublime, no soberano Evangelho. É isso, não tem mais, não tem outro segredo. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Ah, mas eu quero falar isso para as pessoas. Ué, se reúne na sua garagem. Fala isso para ele. Só que eu acredito que essa reunião sua vai durar 1 minuto, 5 minutos. Por quê? Porque não tem enrolação, não tem arrudeio, não precisa de cercanias especiais, não precisa de assorear tudo para fazer a cabeça da pessoa. Não. É só você falar para as pessoas, falar para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus entes. Gente, vamos viver o Evangelho eterno. Vamos ser felizes. Vamos ter harmonia na nossa família. Vamos ter paz. Aí as pessoas olham para você. O que eu tenho que fazer? Deus em você. Viva isso, pronto, acabou. Tchau, vamos comer o bolo, tomar o suco, acabou. 5 minutos. Você não precisou pegar dinheiro de ninguém, você não precisou passar envelope para ninguém, você não precisou ficar prendendo ninguém na sua garagem, no seu salão que você tem, nada disso. Porque Deus falou isso. O próprio Deus falou que depois daqueles dias significou o juízo do ano 70, depois daqueles dias não precisaria de ninguém mais falar dele, porque todos o conheceriam. Desde o maior ao menor, todos iriam conhecer ele. Está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34. Então esse negócio de, vamos pregar o Evangelho, vamos ganhar almas para Jesus, isso é meio de ganhar dinheiro das pessoas. Isso é meio de aprisionar as pessoas. Isso é meio, sabe do quê? De esconder o Evangelho eterno das pessoas. Porque enquanto as pessoas está nesse Evangelho dos homens, ela está com os olhos vendados, ela não consegue enxergar o verdadeiro Evangelho, que é o eterno, que é Deus nela. Tá bom? Meu irmão, deixa eu ver o nome aqui, Juliano Almeida. Então eu gravei esse vídeo para responder o seu comentário. Muito obrigado. E assim, qualquer dúvida, coloque aí que a gente, na medida do possível, estaremos respondendo. Tá bom? E se foi útil esse vídeo, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva nesse canal, ative o sininho e vamos em frente, falando da maravilhosa palavra do Pai, passando o nosso simples e humilde entendimento. Aqui nesse lugar maravilhoso, respirando dentro de São Paulo, um ar puro aqui dentro do Horto Florestal. Tá bom? Valeu, tchau.